Shalom, shalom! Vamos ter um momento com Deus? Este é um momento precioso e eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like e também compartilhar com muitas pessoas no WhatsApp. O nosso tema hoje é quando Deus opera o milagre. Pensando neste assunto, Deus é o Deus da fonte dos milagres. Ele é um Deus de sinais, de prodígios e de maravilhas. Mas eu amo ler o Salmo 103, que nos explica duas categorias de pessoas. Então, leia comigo o Salmo 103, no versículo 7. Diz o seguinte: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Esse Deus rico em bondade, por isso que ele faz sinais, prodígios e maravilhas. O que são os milagres? Primeira definição de milagre. Milagre é algo extraordinário que quebra a lei da física, que é algo impossível, senão não estaria na categoria de milagres. Os milagres cabem a Deus. Se nós pudéssemos fazer, já não seria milagre. Mas para o Deus que é a fonte de milagres, ele tem duas categorias, como eu disse, de pessoas. As pessoas que conhecem o caminho do milagre e as pessoas que querem receber apenas o milagre. O que é melhor? É melhor receber o milagre? Não, o melhor é conhecer o caminho do milagre, porque essas pessoas vão viver milagres o tempo todo e eu vou provar isso para você. Aqui o Senhor diz que Moisés conheceu o caminho do milagre. Como assim? Porque Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Ele teve um primeiro encontro na sarça ardente, mas este não foi reservado só a este momento como encontro. Todos os dias Moisés tinha um encontro com Deus. Todos os dias ele ouvia a voz de Deus. O Senhor o deixou impactado. Se você olhar Êxodo 3, Êxodo 4, o Senhor disse: olha, Moisés, eu vou mostrar quem sou eu para você. E Moisés, ele mandou que Moisés colocasse a sua mão no seu coração, e quando a mão de Moisés saiu de dentro da sua roupa, a mão de Moisés estava leprosa. E Deus falou: coloque a mão novamente no seu coração, e a mão de Moisés saiu completamente sã. Depois ele disse: pega a sua vara e o seu bordão e jogue no chão. E assim Moisés fez, e Moisés começou a fugir da serpente. E então o Senhor falou: pegue pela cauda, e ele, quando ele pegou, se transformou novamente em bordão. Aqui o Senhor resume duas coisas com Moisés. Moisés, você teve um encontro comigo na sarça, você já viu que eu sou o Deus do espetacular, mas eu quero dizer que o Deus do espetacular vai realizar obras dentro do teu coração. Isso é conhecer o caminho do milagre. É você não desejar só coisas que te cercam, mas reconhecer que você precisa do milagre, da restauração e da transformação. Moisés, do homem mais irado, porque era o homem que matou o egípcio, depois ele viria a quebrar as tábuas, ele era um homem que a ira dominava. Moisés, ele se tornou o homem mais manso da terra. E Moisés foi transformado. Moisés, que era dominado pelo medo, ele foi ousado, porque o Senhor quebrou as cadeias do medo e ele enfrentou, confrontou Faraó, a ponto de, na última praga, ele dizer: nenhuma unha do que é nosso ficará aqui no Egito. Que ousadia! Onde estava o medo de Moisés? Moisés já não era mais dominado pela irritação, não era mais dominado pelo medo. Isso é milagre. Milagre não é só você orar e a pessoa ser curada. O caminho do milagre é você saber que Deus atua em todas as áreas da sua vida. E Moisés sabia que o caminho do milagre era a intimidade com Deus. Não era simplesmente: quando eu preciso eu oro. Não, Moisés, ele ia para a tenda do encontro todos os dias. Ele orava todos os dias.
Moisés, ele conheceu o Deus da sarça, o Deus do Monte Sinai e o Deus de todo dia, porque ele ia todo dia para a tenda do encontro. Conhecer o caminho do milagre é você olhar para as dificuldades e saber que Deus tem um escape para elas. Moisés olhou para a multidão, olhou para o deserto e ele não entrou em pânico, porque ele sabia que Deus faria algo e Deus fez, mas já a multidão não. A multidão, se estava com fome, queria comida. Se estava enfermo, queria cura. Eles só queriam um milagre. Eles queriam a mão de Deus e não o coração de Deus. Conhecer o caminho do milagre é amar o coração de Deus. Amar a Deus e servir a Deus quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. E quando tudo vai mal, saber que Deus está no controle e algo vai ser feito. Que a sua vida não saiu do controle de Deus. Quando Moisés ele olhou para os egípcios atrás e no Mar Vermelho ele viu o mar à sua frente, ele orou. E Deus falou, tudo bem, eu estou ouvindo a tua oração, mas agora, Moisés, vai adiante, segue, enfrenta, porque eu sou contigo. Esse é o caminho do milagre. Põe o pé aí no Mar Vermelho, eu estou abrindo o Mar Vermelho, você vai passar, toda essa multidão vai passar. Você está vendo? Moisés, ele não murmurou no momento em que ele ouviu os egípcios se aproximarem e viu o Mar Vermelho à frente dele. Ele orou. Isso é conhecer o caminho do milagre, porque muitos ficam decepcionados, se afastam de Deus no dia mau. Quem conhece o caminho do milagre sabe que Deus continua no controle nos dias maus. E eu quero também ler com você no Salmo 78, porque quem não conhece o caminho do milagre, só conhece o milagre, só quer o poder de Deus, não vai ficar em pé no momento da dificuldade. Olha o que está escrito aqui no Salmo 78, no versículo 19. Falaram contra Deus, dizendo, será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? No versículo 22 é a resposta de Deus, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram pão dos anjos e ele enviou-lhes comida à vontade. Aí você fala, esse povo que não conhecia o caminho do milagre, quando eles disseram se haveria mesa no meio do deserto, ainda assim Deus respondeu. Mas eu devolvo essa pergunta para você. O que aconteceu com este povo? Este povo morreu no deserto. Este povo não entrou na terra prometida. Esta é a diferença. Quem conhece o caminho do milagre, ele vive vida e vida em abundância. Quem só quer o milagre, um momento ou outro, você vai desfalecer, você vai desistir, você vai parar de crer, você vai parar de orar e vai morrer no deserto. Deus não quer isso de você. Deus quer que você chegue até o fim do deserto, porque o deserto não é um lugar para permanecer. O deserto é uma passagem. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Eu ainda finalizo falando sobre a sunamita. A sunamita é uma mulher que desejava Deus, desejava tanto a presença de Deus que fez um quarto para o profeta Eliseu ficar na casa dela. Ela amava a presença de Deus e ela via a presença de Deus no profeta Eliseu. Então ela fez um quarto. O dia mau chegou na vida dessa mulher. Ela viveu um milagre. Ela que era estéril pôde conceber. Mas ela viveu um dia mau depois do milagre. Porque os dias, eles são maus. Você vive um milagre, mas vai acontecer um outro problema um pouco mais tarde. E esta mulher viveu um dia mau depois de um grande milagre, foi conceber o seu filho. O seu filho morreu. Esta mulher, ela não conhecia só o milagre. Se ela conhecesse só o milagre, ela ia enterrar o filho. Ela ia desistir da bênção dela. Ela iria murmurar e dizer, tá vendo? Eu criei, eu celebrei e Deus retirou o que era bom para mim, Deus retirou, Deus não me ama. Não, essa mulher conhecia o caminho do milagre e ela disse, eu vou até o profeta Eliseu.
porque este homem carrega uma porção extra do poder de Deus. E eu creio que este homem que tem grande intimidade com Deus, ele pode realizar um milagre na vida do meu filho. Nada deteve essa mulher. Essa mulher foi até o Monte Carmelo e ela chegou até o profeta Eliseu e disse: eu creio no Deus de milagre, vamos comigo para casa. Meu filho morreu, mas vamos comigo para casa. E o profeta Eliseu foi até a casa da sunamita e o milagre aconteceu. Você viu a diferença entre conhecer o caminho do milagre e o milagre? Então, anseie por conhecer este caminho. E para conhecer este caminho, você precisa ter uma vida de oração. E por isso, eu quero orar com você, porque você vai colocar em prática agora e colocar este caminho do milagre em prática em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu me chego aqui com os meus irmãos, minhas irmãs, para declarar que Tu és o Rei soberano, poderoso, maravilhoso, Deus fiel. Não queremos só receber o milagre, queremos conhecer, Tu és o caminho. E Tu és o caminho do milagre, Tu és o caminho da vida, Tu és o caminho da libertação, Tu és o caminho da restauração. Por isso, neste dia, no dia que se chama hoje, nós cremos em Ti, declaramos com os nossos lábios que cremos e queremos andar por este caminho do milagre, conhecer este caminho do milagre, conhecer a Ti, conhecer o Teu coração, não só o benefício da Sua mão que se estende para nos abençoar, nos livrar, nos salvar. Em nome de Jesus, que cada um aqui esteja entregando a sua vida e refazendo a rota da sua vida espiritual, declarando que a partir de hoje querem conhecer o caminho da intimidade, o caminho, Senhor, da Tua palavra, o caminho, Senhor, dos segredos da Sua palavra, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de maravilhas, faz um milagre na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Receba o seu milagre, conheça o caminho do milagre. E deixa o seu like e também compartilha esta oração, este momento com Deus, com muitas pessoas, para que elas possam sair dessa nível, só conhecer o milagre, que conheçam o caminho.